amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde eu despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome. Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. Boa tarde. Eu fiquei com uma parte muito especial e eu queria convidar aqui o Dr. Pablo. Pablito. Gostaram desse Paulito? Não podia perder, né? Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está sendo distribuído alguns papeizinhos. Prepare aí a sua pergunta, que daqui a pouquinho o Dr. Pablito vai estar respondendo. Vai estar falando sobre isto. Só isso também, viu? Bom, eu soube que Pablo Daniel Canales, médico formado na Universidade Adventista del Plata, e aí você acabou se especializando em psiquiatria.
especialista em psiquiatria, pós-graduando também em medicina da família e comunidade e pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Cândido Mendes. Ok, por que psiquiatria? Hoje contei um pouquinho na questão da minha raiva. Sentimentos. Psiquiatra tem que ser um pouquinho louco, senão... Diz que de psicólogo de louco todo mundo tem um pouco, você tem de Sim, psicólogo de louco e de psiquiatra. melhor. Então, Eu hoje conversei com os adolescentes isso. Quando eu fui fazer medicina, eu queria muito ser pastor. E queria ser pastor de jovens. E a minha mãe quase surta com isso. Eu disse, por quê? Eu tinha tudo para entrar na medicina direto, de boa, sem fazer vestibular. Tinha um programa aí da UAP, com o pessoal do ensino médio, e eu tinha tudo para entrar. E de última hora eu falo para minha mãe, não quero mais. Aí ela sentou, conversou comigo. E entendi que eu poderia ajudar mais pessoas também do lado da medicina. Às vezes a religião tem um preconceito, né? Quem é pastor sabe a respeito disso. Quanto que as pessoas travam em questão de religião. Tá? O fanatismo leva muito a isso. E o médico não tem isso. Parece que o coraçãozinho abre mais. E eu queria ser cardiocirurgião, fazendo medicina. E aí Deus me falou, eu quero que você faça psiquiatria para ajudar os meus pastores. Então eu fiz psiquiatria para estudar pastores e famílias de pastor. Esse é o objetivo principal. Obviamente também a gente trabalha com todas as religiões, porque a ideia é ajudar o ser humano. Mas se você me perguntar qual é o objetivo principal de você ter feito psiquiatria, ajudar pastores e famílias de pastor. mas pastor precisa de psiquiatra? Precisa. Você tem alguém que ajuda o pastor ou o pastor tem que ajudar todo mundo? Aí é que tá, né? São pessoas que vivem extremamente solitárias. E sob muita pressão, porque você atende toda a demanda da comunidade, das pessoas que te procuram, e não tem um apoio. É pressão da igreja, da instituição, é Da pressão família. da família, a falta do pai de estar... eu fiz uma vez eu juntei um par de ideias para ajudar pastores. E conversando com um pastor de uma associação, um final de semana juntamos 10 famílias. E então eu fiz a programação dessas 10 famílias ministeriais. E sábado de manhã, quando era para ser o momento, conversei com eles 20 minutos e falei assim, agora todo mundo vai no meio do parque aqui, vai sentar e fazer um culto em família. Aí olharam assim, você não vai pregar hoje? Não, vocês vão pregar. E pastor não vai falar não, a esposa que vai falar hoje. Aí olharam assim, e foram todo mundo, cada um num cantinho. E alguns tinham filhos, outros não. Aí no final, veio um menino de 13 anos e falou assim, Dr. Pablo, eu nunca tinha feito um culto com os meus pais. De sábado, né? Sempre o pai estava pregando. Foi muito legal. Aí eu falei, está precisando então. Vamos fazer mais isso aqui. E precisam, são seres humanos. É ou não é? Então, tem que ter alguém para ajudar eles. A igreja sempre tem essa visão do pastor lá em cima. Tá? Eu tenho que pedir ajuda para ele, porque ele sabe tudo. Ele é o intocável, né? E não será que pode ser ao contrário também, a igreja ajudar o pastor? E aí entra mais uma dificuldade que nós, seres humanos, temos. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda. Ah, não, imagina, não estou passando por isso. E você acaba vendo algumas situações acontecendo e não acredita. Acredite, procure ajuda. Argentino. Como é que foi vir para o Brasil? Gente boa. Gente boa. Tanto é que permaneceu no Brasil. Como é que foi essa entrada no Brasil? Você já era casado, sua esposa é brasileira? Vocês têm até as 8 da noite?
Eu tenho. Vocês gostam de fofoca? Tô sabendo. Vou contar para vocês. A minha esposa brasileira tinha uma prima que ia casar aqui, em São Paulo cidade. E aí a gente veio, os pais dela moram em Arthur Nogueira. A gente veio para cá e fomos num sermão no NASP Engenheiro Coelho. E aí o pastor contou uma história da entrega total à vontade de Deus. Isso mexeu muito com a gente, com a minha esposa e eu, e essa mesma tarde, sentamos e conversamos, ok, vamos fazer assim? Você termina a faculdade, Stephanie ainda não tinha terminado. Você termina a faculdade, eu termino a especialidade, e se Deus falar, a gente faz as malas e vai embora. Beleza, combinado. Aí, ela terminou a faculdade, estava grávida, 2 meses depois, Micael nasceu, em fevereiro. E em abril, um amigo me liga, brasileiro, que tinha feito na UAP. Pablo, abriu mais médicos, cara, se inscreve. Aí eu falei, tá bom. Só que tinha 3 dias de inscrição. Foi o 5º ciclo do Mais Médicos, estavam muito perto das seleções, então não sabiam se abrir ou não, terminaram abrindo, mas foi tiquitinho. Então, ele tinha feito todos os papéis como muito rápido em uma semana. A gente fez tudo em uma manhã. Era impressionante, eu vou fazer a história extremamente curta, mas era impressionante. A gente entrava nos prédios e não tinha ninguém na fila. Era para vir, era Deus falando. Estamos falando de Ministério da Educação da Nação, Ministério do Interior da Nação, ou seja, Buenos Aires. Todo o país ia fazer trâmite naquele local. A gente entrava, não tinha pessoas na fila. A gente fazia o papel, carimbavam, virava uma coisa de 30 pessoas esperando para fazer trâmite. Parecia que Deus fazia assim, vai, e depois soltava. Era impressionante, só que faltou um papel. Antecedentes criminosos. Aí foi uma ida e volta, não deu. E a gente voltou para o consulado brasileiro, e não me pergunta por quê, porque era uma loucura, ano de Copa, todo mundo querendo fazer visto para ir para o Brasil, os estrangeiros que estavam na Argentina e tal. A mulher da atendente lembrava do meu nome. Não me pergunta por quê. Aí eu falei, aqui tem alguma coisa espiritual. Vou trazer um livrinho para ela depois. Esse livrinho missionário. Aí fiquei com isso na cabeça, apresentamos os papéis. Ai, meninos. E aí ela fala uma palavra que a gente usa muito em espanhol, oxalá. Tá? Ai, oxalá, a próxima vez dê certo. Aí eu perguntei para ela, você sabe o que significa oxalá? Não. Você quer que Deus queira uma coisa. Allah. Deus quer. Deus queira aquilo. Ai, sério? Me arrepiei. E tem esse vãozinho de espaço para você enfiar os papéis embaixo do vidro. Eu estava guardando os papéis na minha pasta. Minha esposa é extremamente organizada. Estava guardando os papéis na minha pasta. Ele enfiou o braço embaixo da janela e puxou a minha pasta e disse, eu vou mandar. Não precisa, calma aí. Não, eu vou mandar sim. E aí você, segunda-feira, me traz um papel que faltou assinar e vamos ver o que dá. Tá bom? Segunda-feira, depois de 24 horas de plantão, a minha esposa foi. Graças a Deus, o Micael não tinha pego o peito. Estava com uma madeira, 2 meses de vida, estava com uma madeira. Então, conseguimos deixar com a minha sogra, que estava aí. E Stephanie me ajudou, fez carimbar, saí do plantão, fui lá, assinei uma coisa. Pronto, e agora vamos ver. Esse mesmo dia, às 5 da tarde, Stephanie me liga, você entrou. Eu entrei aonde? A gente vai para o Brasil. Oi? Aí a gente lembrou, era para fazer as malas? Vamos fazer então? Em 15 dias, vendimos tudo que a gente tinha, fizemos 5 malas e fui embora. Com uma cachorrinha, um bebê de 2 meses e dias, a minha sogra. Para vocês verem como Deus é.
A minha sogra já tinha passagem comprada, porque ela foi ver o neto, ajudar a minha esposa com o neto e tal. Primeiro neto da família e toda essa... Foi ver o neto, comprado dia 25. Mãe, em que voo você volta? Tal. Deixa eu ver se tem algum lugar. Tinha 2 vagas. Todo o voo lotado. Tinha 2 assentos. 2 bancos, sem passageiro. A minha esposa comprou e falou, beleza, eu levo o Micael no bebê conforto, está tudo bem. Mãe, qual é o teu assento? O 25A. Eu tenho 25B. Você está de brincadeira? Não, a minha esposa sentou do lado da minha sogra em um avião lotado. E a outra pessoa que ia ir do lado faltou. Então foi o bebê, a minha sogra e a minha esposa numa fila só, o restante do avião lotado. Para vocês verem como Deus é. Os planos de Deus são bem maiores que os nossos. Está explicado. Bom, também soube que você é músico e compositor. Sim, que pai Gente, generoso. é Bombril, 1001 utilidades. E assim, esse E projeto... sei cozinhar arroz e não queimou arroz. E esse projeto Sinapse, o que é isso? Eu era muito ruim com a música. A minha mãe, literalmente, me incomodava para eu estudar. Nossa, ruim com música e ele é compositor. Era muito ruim. Muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito. Acho que era mesmo. A minha mãe fazia tudo o que podia para poder... Porque era o sonho dela que eu tocasse os sinos na igreja. Eu não queria. Não queria. Aí ela insistiu, e tá bom, vamos lá. E eu passava tudo com 6. Até que no último ano eu fiz a minha primeira musiquinha. Toda piquititinha, ruincinha. Mas eu fiz a minha primeira música. E a minha professora de piano, que estava me sofrendo fazia 5 anos, ficou feliz. Você fez alguma coisa com gosto na música? Fiz. Vamos lá então, tem esperança nessa terra. E aí eu comecei a escrever. Só que as músicas que eu fiz, ninguém gostava. Era ruim. Não basta ser compositor. Aí um amigo falou, cara, me falaram que você escreve música. Posso usar uma música tua para colocar um CD instrumental? Pode. E aí colocou. E aí eu orei e falei, Senhor, se você quer que eu faça, eu faço, mas você tem que me capacitar. E eu comecei a escrever. Escrever. Fiz várias músicas, participei em 4 CDs. Escrevi de tudo. Já escrevi mais de 80 músicas. E as últimas estou focado mais em saúde mental, espiritualidade e música. Então eu estou escrevendo músicas que estão indo para o lado da saúde mental. Então, se vocês depois querem ficar com o ouvido ruim, tem uma música que chama Estou Aqui. Tá? Se vocês colocam Pablo Canales, Estou Aqui, vai aparecer uma música que eu fiz para pessoas que estão passando por muito sofrimento emocional e que têm essa vontade de terminar com a própria vida. Eu fiz especialmente essa música com a intenção de mostrar para eles que Cristo está com eles naquele momento ruim. Depois eu fiz uma música que chama Descansa em Mim, para pessoas que sofrem com ansiedade. Agora terminei de gravar uma música que fala de bullying. Dia 28, daqui a 2 dias, vai sair uma música em espanhol de felicidade e resiliência. E o dia 5 de dezembro vai ser, vamos lançar em português. E você canta ou você só faz e alguém interpreta? Eu faço a música e eu canto. Uau! As duas coisas. Tá vendo? O arroz queimado, tudo bem. E aí, isso faz parte de um EP que, se Deus quiser, um ano que vem vamos lançar, que ainda falta gravar algumas músicas, uma de comunicação matrimonial, essa de bullying, a de ansiedade, tem outra de...
a comunicação com Deus e quanto a gente reconhece Deus no nosso dia a dia, nos momentos ruins, nos momentos bons, esse reconhecimento de Deus na nossa vida. Outra que fala de quanto a influência da minha vida pode ir em outras pessoas e quanto eu preciso que Deus seja, eu ser um reflexo dele e não deixar ver o que eu sou realmente, porque aí todo mundo... Mas ser um reflexo, isso sim. E estamos nisso, fazendo alguns contatos musicais para ver se as pessoas que são músicos verdadeiros somam ao projeto e aquilo vira Então, uma coisa, esse uma é o ferramenta. projeto Sinapse. Cantar músicas que os temas são relacionados com a doença mental. Que juntem com... a espiritualidade com a saúde mental. Uau! É realmente incrível. Artista do selo Ventania. Ventania, O que é o selo Ventania? O selo Ventania é um selo como a gravadora Novo Tempo. De fato, agora é uma gravadora, a gravadora Ventania. Aí tem Vocal Livre, o Pedro Valença, o Gabro, o Cordão de Três. Tem um monte de e aí você se inclui, músicos. Então, a esse e aí, grupo de a artistas. Jaque Palheiro entendeu o projeto Sinapse, gostou muito e me convidou para fazer parte da gravadora e poder levar isso às pessoas. Que legal. E um último projeto é o Senda 5.0. Esse é o projeto com os pastores. Ah, ok. É essa junta de ideias que eu falei, ok, podemos fazer isso e colocar em prática na vida dos pastores para tentar ajudar eles a ter uma qualidade de vida melhor, ao mesmo tempo que estejam potencializados para fazer o que Deus pediu para eles. Não dá para incluir os psicólogos nisso? Dá. Olha! Qualquer psicólogas líder. de plantão. Qualquer líder dá para fazer, sem problema nenhum. Olha que bênção, bom saber. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você. Obrigado. Que Deus continue abençoando. E vocês veem realmente que é usado por Deus com tantos projetos e tanta coisa boa. Que Deus continue, principalmente esse da Sinapse aí, fantástico. Amei, amei. Deus te abençoe. Obrigado. Beleza. Então vamos lá. Eu vou pegar, vou deixar aqui. Não vamos fazer uma aula de saúde mental aqui, tá? Vocês vão ficar entediados, tanto, mas vamos pescar algumas coisinhas que a gente vê no dia a dia, tá? E eu vou tentar linkar isso com alguns momentos e histórias da Bíblia, para que seja uma coisa também espiritualizada. Ok, tem pessoas que falam que tem até 27 emoções, outras 10 mais importantes. O cérebro é um órgão extremamente complexo, extremamente complexo. Brincava uma vez, numa igreja, falava assim, quantos hipertensos tem? Aí um monte levantou a mão. Aí quantos diabéticos tem? Aí outro grupinho levantou a mão. Aí quantos tem gastrite? Aí falei, pastor, tem um monte de pecador aqui. Está todo mundo doente. A gente associa muito a doença com pecado, certo? E quando é a cabeça, piorou. Esse assunto de ter tristeza e ansiedade, porque você não está com a fé em dia. Vamos lá, ajoelha, faz um jejumzinho, tá? Deixa a Coca-Cola. Desculpa essa substância preta com gás. Porque senão o Pepsi vai ficar com raiva. Vamos arrumar isso aí. Aí a gente cospe os 8 remédios naturais. Tá? E, de fato, eu uso muito os 8 remédios naturais como parte do tratamento. Mas a gente tem que entender que o cérebro é um órgão que pode pifar.
uma história de um homem lá na época de 1880 e pouco, Phineas Gage. Era um cara extremamente coerente, muito respeitoso, muito bom para o trabalho. Ele ajudava a construir trilhas de trem. Ele estava com uma barreta de aço, afirmando algumas coisas na trilha nova de trem que estavam construindo, e não viu que tinha uma carga. E quando bateu, buf, explodiu. E aí o ferro foi para onde? No meio do olho e saiu pela cabeça. Só que não morreu. Tiraram o ferro, ele não morreu. E de repente, aquele homem que era extremamente correto, bondoso, ficou um bicho. Irrespeituoso. Faltava no trabalho. Aí começaram a pensar, calma aí, então o que está acontecendo? Que parte do cérebro foi afetada? E olhem como afetou o comportamento dele. Conheci um pastor na Argentina. Esses pastores que você olha e você fala, gente, ele precisa só assassinias para ir logo, porque é muito bom. Você tem esse pastorzinho queridinho, gostoso de falar com ele, que entendia, sábio, uma coisa legal. Começou a ter uma doença que vocês conhecem muito, que é do alemãozinho, o nosso querido Alzheimer. E a doença do Alzheimer faz que o nosso lobo frontal, a parte da frente do nosso cérebro, comece a murchar. Depois uma uva passa. Então, quando começa a murchar, os filtros começam a sumir. Então, quando você busca ter juízo para fazer alguma coisa, você não tem esse juízo. Então, quando foi internado o nosso querido pastor, de repente ele soltava um xingão, ele queria mexer com as enfermeiras. Ah, não, porque com certeza, eu conheço esses homens, escondidinho. Esse com certeza, agora que dá para ver. Porque antes, com certeza, não. O lobo frontal foi machucado. Isso significa o quê? Que o juízo dele mudou. Que os filtros dele mudaram, não estão mais. Então, ele não tem coerência entre aquilo que ele conhece e o que ele faz. Então, peraí. Se o nosso cérebro tem partes que podem ser machucadas e isso altera o meu comportamento, significa que não é coisa da minha cabeça. Muito bem. Significa que então não é somente falta de fé. Muito bem. Porque sim, concordo com vocês, que uma pessoa que não tem esperança que a gente tem, vai sofrer muito mais. É ou não é? Não acredito em Deus. O que tem? O que sobra? Nada. Porque é um buraco que não pode ser preenchido com nenhuma outra coisa. Então, a falta de Deus, sim, vai ocasionar sofrimento para o ser humano. A ansiedade, a angústia, a tristeza, etc, etc. Certo? Mas não é só isso, não, Senhor. Então, peraí, então tem doenças que podem mexer no meu comportamento? Sim. Então, eu tenho que cuidar das avenidas da alma? Aham. E dentro do complexo que o cérebro é, aparecem as emoções. Alegria, raiva, inveja e um monte de outras. Então, vamos fazer uma listinha rápida aqui. Eu coloquei uma ordem aleatória e vamos ir vendo. Uma delas é o medo. O medo é uma resposta de proteção que a gente tem para evitar problemas maiores. Então, se tem uma... Bom, ia falar uma barata, mas ia ficar meio... Uma cobra enorme vindo por aqui. Eu não vou... Vocês estão vendo a cobrinha? Quem quer pegar? Essa é a resposta coerente? Não, eu estou vendo uma cobra, eu vou... É com você, tá? É ou não é? A primeira resposta é muscular, é instintiva. Eu saio correndo do local. Por quê? Porque eu estou com medo. Aquilo pode afetar a minha segurança. Então, o medo
é um evento basicamente baseado na necessidade de irracionalidade. Eu só preciso responder rapidamente aquilo. Certo? Então, peraí. Se eu estou com medo, eu não vou tomar decisões coerentes. E se eu estou com medo, provavelmente eu faço coisas erradas. Doutor Pablo, eu não consigo sair de casa porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. E o que eu faço? Me isolo. Na minha solidão, eu me sinto mais seguro. Porque lá fora, alguma coisa vai acontecer. O pensamento catastrófico, vocês perceberam que é muito mais... A gente tem mais certeza do pensamento catastrófico que do pensamento bom. Vocês perceberam? Eu tenho certeza que Deus não vai conseguir me curar disso aqui. Eu tenho certeza que eu vou morrer com isso aqui. Eu tenho certeza que Deus não vai conseguir me proteger. Eu tenho certeza que vou ter um acidente de carro. Eu tenho certeza que se eu sair, vou passar mal. A gente tem certeza absoluta do ruim. Mas quantas vezes isso realmente acontece? Quantas? Eu falo que o medo é um falso profeta. Ele fala exatamente o que não vai acontecer. Certo? Primeiro exemplo da Bíblia do medo. Quem foi o primeiro que teve medo? Adão e Eva. O que aconteceu? Vixe. Aí vem Deus. A gente está ouvindo Ele. E agora? Você viu como a gente está? Sim, pelado. E agora? Pega uma folha, vai para lá, se esconde. Medo. Medo. E é engraçado como Cristo responde a esse medo. Ele pergunta. Ele faz eles pensar. Então a gente pode enfrentar o medo com raciocínio? A gente pode enfrentar o medo parando e pensando naquilo que vai acontecer? A gente pode enfrentar o medo tentando fazer aquilo? Por exemplo, tenho muito medo de água, então eu não consigo aprender a nadar. E aí a minha mãe me insiste, Pablito, vamos que você tem que aprender a nadar. E aí eu tenho medo de água, eu não consigo ficar perto da água. Aí tem uma manobra, a nossa psicóloga conhece bem, de dessensibilização. Então, vamos lá primeiro perto da piscina. Está no local, isso no prédio. Chegamos lá, ficamos 5 minutos, vamos embora. Mas você não vai me deixar aqui? Não, vamos embora. Aí depois de uma semana fazendo isso, entramos no prédio onde está a piscina. E ficamos na porta. E vamos embora. Aí depois... O professor, que já tem experiência com isso, pega uma cadeira e coloca a 5 metros da piscina e você senta e olha as outras crianças brincando com água. Aí depois você coloca o maiô ou a sunguinha e vai lá e fica mais pertinho da água. Aí depois você vai e senta na escada, no primeiro degrau e coloca os pecinhos na água. Não morri, muito bem. E aí você vai dessensibilizando. Tem a dessensibilização progressiva e tem aquela que pega assim, no meio da piscina. Pá! Se vira, moleque. E aí outro vai, Aparecem alguns traumas básicos, mas não interessa. O enfrentar o medo com raciocínio lógico vai me ajudar muito mais a conseguir aquilo. Outra emoção. Inveja. Se tem uma coisa que destrói, é a inveja. Destrói. E o exemplo mais forte que eu tenho a respeito disso
É Lúcifer. Eu quero colocar meu trono acima de Deus. Eu quero ser mais do que você. A inveja destrói. Tudo que eu invejar do outro vai te destruir. É uma máquina de infelicidade constante. Se você quer ser feliz, você tem que ser grato com o que você tem. Besteira. Coisa pequena. Vamos lá, gente. Eu não estou descobrindo a pólvora, tá? Isso aqui a gente sabe. Mas muitas vezes a gente não pensa nisso. E a gente se toca invejando, se pega invejando. Sempre a grama do outro é mais verde. Até que você chegar nos Estados Unidos, você vê os caras pintando a grama. Tá vendo? É isso mesmo. Qual é a cor da tinta que você usa? Sempre a grama do outro é mais verde. Acabou. Sempre o do outro me chama a atenção. Por quê? Porque eu não tenho. Então a busca daquilo pode ser o meu objetivo e aí destrói. Eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que ser melhor do que você. Quando o objetivo da tua vida está baseado, movimentado, direcionado pela inveja, não vai dar certo. Não vai. Não vai. Outra emoção. A paixão. Amém. Coração apaixonado. Eu sempre coloco um exemplo, mas não sei se vai dar certo agora. Quando a gente fala, no mínimo na Argentina tem um ditado que fala, o amor é cego, o amor é cego. Eu não concordo com isso. Eu acho que o amor é uma estrutura extremamente estável. Eu acho que a paixão é cega. Certo? Quando uma pessoa está apaixonada, automaticamente não vê. E o que vê, faz de conta. Eu cuido de alguns casais fazendo terapia de casal. E eu, obviamente, pergunto o histórico amoroso dos meus pacientes. Ei, você está saindo com alguém? Você casou? Quando você casou? Como é a tua história? Me conta, vai. E é impressionante quanto as pessoas não sabem amar. E acham que a paixão é o motor da vida deles. É impressionante. E é uma carga adrenalínica fenomenal. Tudo emoção. É tudo fantástico. É tudo maravilhoso. E quando depois vem a rotina, não gosto de rotina. Tem que ser de novo, tudo maravilhoso, tudo fenomenal, tudo fantástico. Então vou fazer o quê? Deixo e vou com outra. É ou não é? Sim. Porque paixão é uma coisa, amor é outra. Então a gente vive querendo esse foguinho adrenalínico como montanha-russa. Quantos subiram alguma vez numa montanha-russa? Tem vários adrenalínicos aqui. Os parques de montanha-russa, tem uma só? Não, tem várias. Por quê? Porque eles sabem que você vai querer de novo. E depois você vai querer de novo. E depois você vai querer de novo. E de novo. E de novo. Por quê? Porque a bomba adrenalínica precisa estar ativa. Então, quando a gente se mexe por paixão, é pão para hoje e fome para amanhã. Mesma coisa que acontece com as drogas. Mesma coisa que acontece com o jogo patológico. Mesma coisa que acontece com a pornografia. Mesma coisa que acontece com o trabalho. Tem pessoas que trabalham para fugir da realidade. Paixão também é igual à falta de racionalidade. E a gente muitas vezes linka a paixão com o fanatismo.
Tinha um professor na especialidade, que falou assim: o fanático é um psicótico que recupera o juízo. Como assim? O fanático é um psicótico que recupera o juízo. A definição de de psicose é o juízo desviado, o juízo perdido, a avaliação errada da realidade, nunca mais recuperada. Na esquizofrenia, como patologia crônica, a gente tem episódios psicóticos, alucinatórios, por conta de eventos químicos. Bebi, alucinei, me droguei, alucinei, tomei uma injeção de um anestésico numa cirurgia, alucinei. Tem eventos específicos que podem criar alucinações em tempo curto, mas quando é uma patologia, aquilo é crônico. E o juízo não é normal. Só que o fanático, ele tem juízo normal. Ele entra em psicose, altera o juízo e depois volta e recupera. Então você tem pessoas que por paixão brigam com familiares por um jogo de futebol. Brigam com amigos por uma opinião política. Brigam com pessoas por uma questão religiosa. A gente perde o juízo e recuperamos. É engraçado, né? Olha o que a paixão faz, se a gente não controla ela. Outra emoção. Ok, paixão, vamos colocar um exemplo bíblico. Sansão, apaixonado, ceguinho, literalmente. O que fez a paixão com ele? Matou ele. Certo? Outro exemplo aqui. Tristeza. O que a tristeza faz? Nos tira a vontade de fazer as coisas. Parece que desliga o nosso motorzinho. O paciente com depressão vai te falar assim: eu não tenho ânimo para fazer as coisas. Doutor, eu não tenho força para fazer as coisas. Eu não vejo sentido nas coisas. Eu estou muito triste. Isso entre outras coisas, né? Ao ponto, em quadros de depressão grave, de tentar contra a própria vida. Não quero viver mais. Nessa vida, desse jeito, esquece. Eu prefiro morrer. A tristeza é um exemplo clássico de motor desligado, onde a motivação da vida se perde. Muitas coisas a gente coloca ao nosso coração. Tem pessoas que colocam o coração no trabalho, e quando o trabalho vai, o coração vai embora. Tem pessoas que colocam o coração no relacionamento, e quando o relacionamento se termina, o coração foi embora. Tem pessoas que colocam o coração num empreendimento, numa aposta. Vou apostar a meu futuro ser assado, assim, sei lá. E quando ele não acontece, levou meu coração junto. Aonde você colocar teu coração, se não está em Deus, ele pode ir embora. E isso vai te deixar triste. Um exemplo de tristeza, Elias. Eu não vou entrar em questões teológicas aqui, senão vou morrer. Esquece. Mas eu vou dar a minha visão de Elias como um paciente, se ele chegasse numa consultória e me contasse o que aconteceu. Doutor Pablo, eu tive uma campanha evangelística, onde o povo onde eu estava andou brigando com Deus e essas coisas, e aí, eu sou eu. Então, eu decidi fazer uma espécie de concurso para ver quem ouvia
E aí a gente colocou o meu Deus contra o outro Deus. Deu uma encrenca, terminei matando 450 profetas. E depois a rainha me falou que ia me deu um desespero que eu fugi. Só que eu tinha um menino que me ajuda. Aí eu deixei ele e entrei no deserto. Um dia caminhando, doutor Paulo, um dia caminhando. E eu queria morrer, porque eu comecei a pensar, eu não sou melhor que meus pais. Olha o que aconteceu. Eu acabei de matar 450 profetas e agora, por uma mulher que fala que vai me fazer a mesma coisa, eu saio fugindo. Eu sou ruim. Que tipo de profeta eu posso ser? Prefiro morrer. E eu escrevendo a história clínica dele. Paciente com ideação suicida, tentativa suicida, caminhou um dia no deserto. Elias? Aham. E o mais legal dessa história, que eu acho fantástico. Eu sou extremamente gráfico. Então, imaginem a situação. Ele está deitadinho, depois de um dia de caminho no deserto, deitadinho, dormindo para morrer. Deixou. Acabou com tudo. Aí vem Cristo e acorda ele. Com um pão feito na brasa. O cheiro desse pão. E água fresca no meio do deserto. Encosta nele e fala, levanta, come. Eu acho extremamente engraçado. Mas é o que um paciente com depressão faz. Aí ele levanta, olha para o pãozinho, aguinha, come, bebe e deita de novo. Não fala com o anjo, não fala com Cristo, não fala nada. Ele só levanta, come, bebe e deita de novo. E o que Cristo faz? Deixa ele dormir. Aí eu vejo a paternidade de Cristo de um jeito tão espetacular. Ele deixa Elias dormir. Eu sei o que você está sentindo. Descansa. Não sei quanto tempo passou, mas fez de novo. Esse pãozinho na brasa. Gente, essa aguinha. E falou, levanta, come, que a tua jornada vai ser longa. E ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar nessa cova, naquela montanha, onde se conecta com Deus. E depois entende o que estava acontecendo. Mas olhem como Deus faz. É fantástico. É essa empatia, esse acolhimento, esse eu. Tranquilo, eu te entendo. Mas você precisa comer. Fantástico. Fantástico. Outra emoção. Raiva. E a pessoa que mais me vem na cabeça é Caim. Olha como a raiva destruiu a vida dele. Também podemos linkar com inveja? Sim, sem problema nenhum. O que eu falei mais cedo? A inveja destrói. Raiva. Raiva porque ele queria que seja do jeito dele. E a gente vive numa sociedade onde as coisas acontecem com raiva. Por quê? Porque não são do jeito deles. A gente tem brigas enormes, sociais, culturais, onde cada um em seu grupo olha para o seu umbigo. E como não é do jeito deles, eu preciso te destruir. Que coisa ruim. E a gente está vivendo uma situação que explica. Antes da pandemia, eu não entendia literalmente como Deus estava certo no que Ele falava. Como que o mundo vai encrencar com pessoas que não querem guardar o domingo? Vivemos numa sociedade de liberdade religiosa. A pandemia
A pandemia me falou, Pablito, você não tem noção do que o ser humano pode fazer quando ele quer o umbiguinho dele só. Essa pandemia me demonstrou rapidamente como isso vai ser uma realidade. A situação política agora do Brasil é raiva. Não tem razão nenhuma. Você não pode abrir a boca com nenhum quadro político, porque vai dar encrenca. Não, mas vamos pensar. Esquece. Vou pensar, você vai ver como eu vou pensar com você. Eu não é? Você não pensa igual que eu? Você vai ver a minha raiva. Outra emoção, alegria. A música que vou lançar agora dia 5 tem a ver com a felicidade, que é mais completa que a alegria. A alegria pode ser um momento de alegria só. Mas a felicidade tem a ver com a capacidade de chegar acima do problema, essa alegria com fé, esse conjunto fantástico de viver independente do sentimento. Mas a alegria é uma emoção extremamente boa. Nos deixa bem. E de fato, eu uso ela muito dentro de casa. Quando você tem filho de 8, 6 e 3 anos, sempre tem encrenca. Esquece. Então, vem a pequena chorando. A gente nem sabe porque ela está chorando, tá? Mas alguma coisa aconteceu e ela quer mostrar que ela precisa de a gente estar com ela. Então, filha do psiquiatra. E aí, Gi, vem cá. Vem cá, me fala o que está acontecendo. E aí eu faço careta para ela. E ela chora querendo me mostrar que não vai cair na minha, né? Eu não vou rir, não. Até que chega um ponto que ela não aguenta e começa a dar risada comigo. O ambiente alegre é um ambiente extremamente agradável. No trabalho, se a gente tem um ambiente alegre, é extremamente bom. Extremamente bom. Eu estava no ônibus indo para o microcentro de Buenos Aires, hora pico, dia úmido, calor, janeiro, greve no metrô, todo mundo para o ônibus e trem, todo mundo estressado, um desastre. Entrei com a minha pasta, como eu consegui, no quarto ônibus que passou do mesmo número, porque passavam cheios, lotados. Entrei assim e fui me enfiando até que cheguei no local que tem o espaço para colocar os cadeirantes. Certo? Um ônibus, no meio do ônibus, tem isso que não tem banco. Nesse momento, entra uma senhora, um tempo depois, o pessoal estava louco pelo dia, a umidade, o estresse e tal. Entra uma senhora no telefone. Em Buenos Aires tem um costume muito bom, uma lei não escrita, de que quando entra algum idoso, ou alguma mulher grávida, ou alguma criança de colo, as pessoas cedem o seu lugar para a pessoa sentar. Beleza. Então, entra a senhora no telefone, no celular, gritando no celular. Eu sou um pouquinho mais conservador e eu falaria, dona, ninguém precisa ouvir o que a senhora está falando. E o povo que estava do meu lado pensava a mesma coisa. O povo começou a ficar irritado. E a mulher gritando no telefone. O pior é que tinha um caráter levemente podre. Então, olhou para o cara, um dos lugares que estava, olhou como se você não vai sair, não vê que que eu sou idosa. E o homem olhou para ela assim, levantou, vai, senta. Aí sentou e continuava no telefone gritando. O ambiente do ônibus, que já estava ruim, ficou pior. Até que o motorista decidiu começar a brincar com a dona. Ele começou a enfiar frases. E começou a ficar perfeito entre as frases que ela falava e ele respondia, só que respondia baixinho. Aí o povo começou a dar risada. E aí o motorista falava e a senhora... Pero começou a encaixar de um jeito que vocês não têm noção. E
todo o ônibus parava para ouvir o motorista e dar risada baixinho, porque não queriam que a velha fique sabendo. Um homem, uma atitude, mudou o ambiente. Aí vem a história do termostato, do termômetro. Quando a gente traz alegria para um lugar, muda o ambiente, é ou não é? Um exemplo que eu encontrei na Bíblia de alegria, eu falaria assim, alegria arrepiada. Os 2 discípulos que iam, e de repente aparece o terceiro aí. Ei, muchachos, o que vocês estão falando? De onde você saiu? Você não sabe? Me contem. E aí entra uma conversa espetacular, onde Cristo fala para eles exatamente tudo que na Bíblia falava sobre ele. Chega a um local e se mostra para eles, mestre! E eles voltam, meia-noite, caminhando por um caminho extremamente difícil, com uma alegria que não se aguentavam. Não se aguentavam. O mestre vive. Aquilo era de arrepiar. E o que aconteceu? Esses 2 não conseguiram dormir essa noite, eu garanto para vocês. Esquece, não conseguiram piscar. Outra emoção, surpresa. Surpresa! E para essa, a gente às vezes fica meio assustado, meio taquicárdico. Tem pessoas que não gostam das surpresas. A surpresa significa que eles não estão controlando a situação. Pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa ruim. A surpresa não deixa eles se preparar para aquilo. As pessoas que têm ansiedade social sofrem com as surpresas, porque têm que saber o que está acontecendo. As pessoas que são obsessivas sofrem com as surpresas, porque tudo tem que estar dentro do planificado. Surpresa. E às vezes a surpresa tem a ver com entender que uma pessoa considera você mais do que você se considera a você mesmo. E uma história da Bíblia que me chama muito a atenção é a de Gideão, onde de novo o anjo de Jeová, Cristo Jesus, vem, senta e fala para ele: oi, homem corajoso e valente. E ele estava escondido, limpando o trigo para que os midianitas não roubarem dele. Escondido. Eu? Aham. Mas eu sou da tribo de Manassés, da família, meu pai é pobre, e eu sou o caçula. Ou seja, o pior do pior do pior. Eu? Com a tua força, você vai derrotar Midian como se fosse um homem só. Calma aí, eles que parecem gafanhotos? Como se fosse um homem só? Não acredito não. Eu estou indo com você. Surpresa. Confiança. Outra emoção. Quando eu confio numa pessoa ou não, eu fico ansioso ou tranquilo. Se eu não confio, eu fico alerta. É ou não é? Eu fico alerta, eu fico ansioso, eu fico nervoso, não confio, não sei o que vai acontecer. Não gosto disso aqui. Não gosto. Mas quando eu confio, eu estou tranquilo.
Aunque ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei. Por quê? Porque eu confio. Você está comigo? Você vai comigo? Beleza, está tudo bem. A confiança no que o pastor pode fazer deixa a ovelha tranquila. Por mais de que esteja numa situação de morte, de desespero. E uma experiência de confiança que eu gosto muito de mencionar é Pedro. Quando viu Cristo vindo caminhando na água, no meio de uma tormentinha básica. Eu também quero. Era um discípulo bom, ele queria ser como um mestre. Você quer? Pode vir. O que ele precisou? Confiar. E o que aconteceu? Ele caminhou. Aonde? Na água. Numa tormentinha básica. Até que parou de confiar. Teve medo. Opa, então aí a gente começa a linkar as emoções. Isso mesmo. O cérebro é extremamente complexo. E vocês e eu vamos ter que ter um momento de absurda confiança. E não falta muito. A gente vai ter que confiar. Na Argentina tem um ditado que fala assim: crer ou reventar. Acreditar ou arrebentar. Ou você acredita, ou você se perde. A gente vai ter que confiar. A um nível absurdo. Então, melhor agora ir treinando essa confiança. Ir treinando essa emoção. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter tempo. A gente vai ter que colocá-la em prática. A um nível hard. E a última emoção que eu quero conversar com vocês é a admiração. E a admiração pode nos levar para um canto ruim ou para um canto bom. Eu posso admirar a pessoa errada e querer ser como ela. Eu posso admirar um sistema errado e querer colocar ele em prática. Ou eu posso admirar uma pessoa certa e, imitando ela, corrigir os meus erros e melhorar o que está acontecendo comigo. E se tem uma pessoa que eu gosto muito da admiração dele, foi Eliseu. E ele admirava tanto Elias que falou assim: você pode me garantir uma coisa? A única coisa que eu te peço. Eu quero o dobro do que você tem. Eu quero o dobro. O que você tem é muito bom. Eu quero o dobro. Você tem um? Eu quero 2. Fantástico. Ele soube entender e correu atrás. E não se conformou com aquilo. Ele quis dobrar. E aconteceu. A gente admira o quê? A gente se enche o olho com o quê? A gente quer ser como quem? O que a gente admirar, a gente vai correr atrás. E o que a gente correr atrás, vai ser o que vai marcar o meu norte. E esse norte pode me levar para um lado ruim ou para um lado bom. Gente, não quero que vocês fiquem desesperados. Me falaram que ia ter um momento de perguntas, pode ser? Vamos fazer? Nesse momento de perguntas, eu vou dar um conselho para vocês. Se vão falar de alguma coisa própria, cuidem, tá? E falem assim: eu tenho uma prima que conheço, que tem uma amiga. Vamos ser cuidadosos,
Porque tem coisas que a gente guarda no contexto de uma consulta, tá? Então, sejamos cuidadosos, porque tem coisas éticas que a gente guarda numa consulta médica. Mas tem coisas que as pessoas muitas vezes usam como fofoca. Você viu o que a Maria perguntou para o Dr. Pablo? Eu sabia isso aí. Então, tenham cuidado para não, à toa, gerar conflitos, certo? Muito bem. Pode ficar tranquilo, Dr. Pablo. As perguntas são fáceis. Eu vou começar com uma pergunta bem fácil. Ok. Essa é bem tranquila. Olha, gostaria de ouvir você cantar uma de suas músicas. Vocês são terríveis. Pode entrar no Spotify. Não, você não respondeu. Tem que responder ao vivo aqui, cantar ao vivo. Eu vejo um pé aí. No final eu vou cantar uma musiquinha para vocês que eu fiz para minha família. Não, vou cantar uma agora curtinha, depois eu canto uma no piano. Para acordar o sábado usando a alegria. Sábado de manhã, sexta-feira à tarde é fogo. Quem é adventista sabe muito bem disso. Sempre acontece alguma coisa para ferrar o sábado. É ou não é? Em casa é assim. Então, sábado de manhã, muitas vezes a gente tem a encrenca com algum dos meninos. Então, eu inventei uma musiquinha para acordar eles diferente. Então, começa assim. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sábado. Só que eu começo bem baixinho. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sábado. Eu sento na cama assim. A outra vai resmungando, porque sabe que vem. Aí vão se afastando de mim. Aí eu começo. Hoje é dia de alegria. E nisso eu vou fazendo cócega. De vestir roupas bonitas. Hoje é dia de ir na igreja e louvar o nosso Criador. E tudo isso eu vou fazendo cócega. A risada. Aí sabem que a próxima estrofe é de novo calma. Bom dia, tum. E aí eu enfio um dedinho para fazer cócega. Bom dia, tum. Bom dia, hoje é sábado. E aí eles vão brincando comigo até que acordam. Ok, satisfeitos? Vamos passar para a próxima. Querem mais, por isso. Não dá tempo. Entra onde? No Spotify? Spotify. Em todas as plataformas. Sim. Outra pergunta. Essa é mais pessoal. Já teve um momento em sua vida em que pensou em desistir da psiquiatria? Não. Porque como o meu objetivo veio de Deus, já tive vontade de desistir de alguns pacientes, mas esse é outro assunto. É normal. Tem alguns que literalmente pedem, assim, tipo, doutor, perca a paciência comigo. Vai, eu sei que o senhor consegue. Não, mas a psiquiatria não. O meu chamado foi muito claro, extremamente claro. Amém. Outra pergunta. Isso daqui é para mim também. O que fazer para retardar ou controlar o esquecimento? Ok, fantástico. De fato, tem muitas pessoas que estão sofrendo com esquecimento pós-Covid, tá? O Covid tem trazido muitas alterações na memória. Obviamente, uma alimentação saudável, treino do cérebro. Então, praticar coisas que estimulem o cérebro. Por exemplo, sudoku, palavras cruzadas, leituras diferentes, escrever com a mão que vocês não escrevem, virar um livro e tentar ler de ponta cabeça. Tudo que seja um estímulo, academia da cabeça, vai ajudar para que vocês comecem a mexer na memória. Mas tem alguns medicamentos, complexos vitamínicos, que também servem bastante para isso. Tá? Espero que a gente lembre de tudo isso que ele falou. Porque, falando nessa parte de esquecimento também, no Alzheimer, tem algum diagnóstico mais atualizado, algum tratamento inovador? Tem. De fato, o diagnóstico da doença de Alzheimer é pós-mortem, tá? O único jeito de diagnosticar o Alzheimer é fazer autópsia. Pegar um pedacinho do cérebro,
Eu vou lá, tem isso aqui, Alzheimer, beleza. Como, obviamente, a gente não coloca isso, a menos que o familiar literalmente tenha muita vontade de saber por que o vovozinho morreu, e a gente pode fazer uma autópsia depois. É estranho a gente fazer um diagnóstico preciso de Alzheimer, mas diagnóstico é clínico. Diagnóstico de imagem, tem alguns que falam que estão querendo, é basicamente clínico. Tá? Tem alguns de algumas proteínas, exames de sangue, que estão supostamente vendo que poderia ter uma maior probabilidade de depois desenvolver a doença, mas é que demência senil são várias causas. Pode ser o fato de só microinfartos cerebrais que alterem o contexto da memória. Você quer uma cadeira? Porque isso aqui está vindo papelzinho. Vamos. Peraí. Vamos fazer acontecer aqui. Para 8 horas não falta bastante Vamos tempo ainda. Vamos lá. O jogo da Argentina já terminou, está tudo bem. Se eu estivesse na Argentina, eu estaria esperando a gritaria. Teve gol! Mas não vou para o inferno não, tá? Algumas perguntas aqui que eu acho que precisaria de um outro encontro. É sobre como lidar com a depressão e a ansiedade. Ok. Gente, tem muitos níveis de depressão e ansiedade. Tem níveis leves, moderados e graves. No leve, a gente consegue lidar muito bem com a atividade física, com boa alimentação, com uma boa conversa, tá? Com o raciocínio, com a tentativa de enfrentar as coisas. Isso pode melhorar um quadro de ansiedade leve sem problema nenhum. Tem personalidade ansiosa. Tem personalidades depressivas. Então, tem muito componente genético, às vezes, que faz que um limiar da ansiedade mude. Então, qualquer coisa me deixa nervoso, qualquer coisa me deixa triste, certo? Aí, muitas vezes, precisa de uma boa terapia. Obviamente, recomendamos que sejam psicólogos cristãos, no mínimo, adventistas seria legal. E, às vezes, precisa, sim, de uma medicação. Os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos são vários. Basicamente, mexem com receptores de serotonina, noradrenalina e dopamina, ajudando a controlar um pouquinho e estabilizar a nossa resposta química cerebral a esses eventos que normalmente nos fazem surtar. Então, muitas vezes precisa de um remedinho. Quanto tempo? Eu não quero ficar com remédio para sempre. Eu sei. Tem remédios que causam dependência? Tem. Mas tem também patologias que são crônicas. Então, vamos lá. Remédio para pressão arterial. Quantos dias a gente toma? 15 dias se deixa? Não, é para a vida toda. Falta de fé, você está tomando remédio para pressão a vida toda, está ficando dependente do remédio. Naturais, né? Não está seguindo os outros remédios naturais. Diabético é a mesma coisa. É ou não é? O pâncreas deixa de funcionar, a pessoa vai precisar de insulina. Significa que é pecador? Sim, também, mas não é por isso que o pâncreas não funciona, certo? Às vezes a cabeça tem algumas alterações que precisam de medicação de forma crônica. O que a gente precisa entender? Vamos fazer o tratamento que me ajude a ter uma melhor conexão com Deus para saber o que fazer nessa vida para poder ir para o céu. Acabou. Esse é o objetivo. Certo? Doutora, existe uma explicação, isso não está na pergunta, só para tentar localizar. Existe uma explicação muito comum que a ansiedade tem a ver com coisas que estão no futuro, que não aconteceram ainda, e você demonstra uma ansiedade por coisas ainda que vão acontecer. E depressão está ligada com coisas mal resolvidas no passado. Isso procede? É verdadeiro isso? Faz parte de... A ansiedade não é somente preocupação por uma coisa que ainda não aconteceu. Às vezes é inquietação por uma coisa que está acontecendo. Você está sentado numa prova e o professor pergunta para você uma coisa que você lembra a metade. Ixi, agora? Aí você começa a ficar ansioso. Tem a ver também com medo. As crises de pânico têm a ver com ansiedade.
tá? A raiz dessa árvore, com vários ramos, tem a ver com ansiedade, medo, fobias, crises de pânico, obsessões. O transtorno obsessivo compulsivo está muito linkado à ansiedade. Então, não é somente isso. E a tristeza, por aquelas coisas que aconteceram e eu não consigo mudar, faz parte de, certo? Mas tem coisas que me deixam triste quando estão acontecendo. Eu estar vendo uma pessoa doente me deixa triste. Tá? Eu ver o meu cachorrinho sofrendo com uma doença me deixa triste. Isso tem a ver com o passado? Não, estou vivendo agora, mas estou triste. E esse nível de tristeza pode me deixar doente, ao nível de depressão, não ter ânimo para fazer as coisas? Sim. Certo? Ok, muitas perguntas nesse sentido, de depressão e ansiedade, que eu acho que é o que a maioria, é a interrogação para a maioria das pessoas, né? Inclusive, tem uma outra pergunta aqui, que, aliás, tem a ver também com tudo isso. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Tem diferenças técnicas, mas basicamente é a mesma coisa. Tá? Para vocês não se atrapalharem, porque são diferenças muito técnicas, que são basicamente teóricas, não fazem muita diferença. Tá? Mas vamos lá. A emoção é que você sente todas as emoções. Então, são duas coisas que se linkam constantemente. É muito difícil separar. É muito técnico. Então, falar isso de uma maneira simples é complicado. Ok. Tem outra pergunta. Narcisismo é uma doença psicológica, erro na educação, doença física? E a pessoa pode nascer narcisista? Ok, esse é um tema para 3 dias. Muitas pessoas, parece que está de moda o narcisismo, o psicopata, está de moda. Então, o ponto é o seguinte, tem transtornos de personalidade e tem personalidades que têm características mas que não transtornam teu dia a dia nem o dia a dia de outras pessoas. Então, quando a gente fala de uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, a gente basicamente vê uma pessoa egoísta, que manipula muito, que não se importa pelo outro, que escolhe normalmente, vamos lá, uma mãe narcisista. Tem 3, 4 filhos, escolhe um dos filhos que vai ser o maltratado e outro que vai ser o amado, o melhor do mundo. Tá? Então, destrói o maltratado e coloca no céu o outro, criando uma instabilidade emocional enorme nos dois. Porque um não consegue lidar com aquele enorme ego que a mãe colocou nele, e o outro não consegue lidar com o desprezo e a agonia que sofre. O Narciso é um personagem que olhou para si e falou: que bonito que você é. Não tem melhor do que você é. E é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, se centra muito nele, muito egoísta, se acha o melhor do mundo, não tem ninguém melhor do que ele, e as pessoas que servem para os benefícios dele são legais, e os que não, ele vai ter pisar e vai estar tudo bem. Parecido com psicopatas, com algumas diferenças. Eu resumi algumas perguntas, viu, gente, em relação à depressão e ansiedade, num bloco só. E agora a última pergunta, que eu achei interessante, inclusive são 2 perguntas. Que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a nossa depressão, nossa ansiedade, mas também tem dificuldade de ajudar as pessoas que estão passando pela ansiedade e depressão. Dependendo da abordagem, nós podemos piorar a situação. Né? Então, a pergunta é: o que nós podemos fazer para auxiliar as pessoas, os amigos, a enfrentar essa ansiedade? Primeiro, por favor, vocês não têm que fazer a terapia para essa pessoa, tá? Não ocupem o lugar de um terapeuta. Vocês têm que ocupar o lugar do acolhimento e de levar essas pessoas para o terapeuta. Porque é o terapeuta que vai ter as ferramentas para fazer a coisa acontecer. Especialmente se vocês têm um link emocional com essa pessoa. As coisas vão ser misturadas, pode dar muito errado.
Então, inicialmente, a palavra fundamental aqui é acolhimento. Segunda palavra, não acha que você tem que resolver o problema dele. Leva para outra pessoa fazer aquilo. Certo? E nesse contexto, você vai acompanhando e vendo o que essa pessoa precisa para continuar fazendo o tratamento com essa pessoa que pode ajudar ele. Doutor Pablo, é a última pergunta. Tem mais alguma pergunta que queiram fazer? Não? Doutor Pablo, eu agradeço muito. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo esses problemas, mas, por hoje, tá bom. Eu acho que a dose está boa. Vocês querem a última musiquinha? Eu vou precisar de um pé. Ok, essa música eu fiz, é muito simples, para a família mesmo. Com a preocupação da sexta-feira à noite, para criar um clima um pouquinho mais agradável. E aí a gente ter um pouquinho mais de saúde mental à sexta-feira essa noite. Segurar? Ok. Fala assim mais ou menos. Quando Jesus mora no nosso lar, a vida em casa é muito feliz. Quando Jesus mora no nosso lar, a vida em casa é muito feliz. Vem Jesus morar aqui, vem Jesus viver aqui. Quando Jesus mora no nosso lar, a vida em casa é muito feliz. Simples. Muito bem. Depois, se querem, algum dia eu venho e eu deixo mais coisas para vocês. Gente, vamos fazer uma oração? Não sei se... Beleza. Igreja, gostaram? Doutor Pablo? Amém, né? Doutor, nós, enquanto Ministério da Saúde, desta igreja, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, das Mangueiras... Ah, tá bom. Nós gostaríamos de agradecer imensamente. Foi um sábado muito especial, muito abençoado, muito feliz. Obrigado por trazer a saúde mental para nós aqui. Né? Volte mais vezes. Com certeza. Para cantar suas músicas também, né? E que Deus continue abençoando, que Deus continue protegendo você, sua família, né? E que esse trabalho, essa missão continue até a volta de Jesus. Amém. E gostaria de deixar aqui, Ellen White, no livro Medicina e Salvação, no capítulo 3, o médico cristão e sua obra, diz assim: todo profissional médico, quer ele reconheça ou não, é responsável pela alma, bem pelo corpo de seus pacientes. O Senhor espera de nós muito mais do que muitas vezes fazemos para Ele. Todo médico deve ser devotado e inteligente médico missionário evangélico, familiarizado com os remédios do céu para a alma enferma pelo pecado, bem como com a ciência de curar as enfermidades do corpo. E conhecendo o Senhor um pouquinho aqui, nós temos a certeza que o Senhor não tem, você, né? Não tem prescrito só medicamentos para o corpo, mas sim para o céu e para a eternidade das pessoas. Que Deus o abençoe. Tem uma cita
de Ellen White que eu gosto de ler muito para os meus pacientes cristãos, especialmente adventistas, que eu quero ler para vocês. Não estava programado isso aqui, então me deem 2 segundos que eu vou achar. Aqui. Na primeira visão de Ellen White, essa visão famosa, que ela olha para cima e vê o sendero, o povo de Deus caminhando, iluminados pela luz de Cristo, chega na cidade santa, essas portas de pérola, essa coisa incrível que ela vai contando. Essa visão é fantástica, está no livro Primeiros Escritos. Dê uma lida depois, porque tentar enxergar como é o céu é fantástico. Então ela fala um monte de coisa, até que chega um ponto em que senta embaixo da árvore da vida com o povo de Deus. E ela fala assim: todos nós fomos debaixo da árvore e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes. E todos exclamamos: aleluia, é muito fácil alcançar o céu. A gente sofre, e o nosso sofrimento não é pouco, mas ele vai ser insignificante comparado com o que Deus tem para a gente. Doutor, nós gostaríamos de entregar aqui ao Ministério da Saúde uma pequena lembrança. Obrigado. Leve, com todo o carinho que nós preparamos aí para Muito obrigado. você. Podemos orar? Vamos orar. Oremos. Vamos ficar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por este sábado, por essa bênção já desde manhã, agora aqui, quase findando o teu dia. Nós estamos aqui em tua casa, juntamente com o Dr. Pablo. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor um dia ter despertado esse dom na vida dele, esse ministério que ele tem ajudado e curado pessoas, não só enfermidades no seu corpo, mas no coração, na mente. Nós te agradecemos pela vida dele. Nós queremos continuar pedindo, Senhor, pela vida dele, estendido por toda a sua família, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegê-los, Senhor, de todo mal. Continue usando a vida dele, Senhor, mais e mais, e que o propósito acima de tudo isso seja um dia eles e nós também encontrarmos com o Senhor nos céus. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Abençoe cada vida, Senhor. Aqueles também que não puderam vir, aqueles que sofrem por todos os problemas emocionais que foram aqui citados, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor prepare o caminho, profissionais adequados, Senhor, preparados por Ti, para que essas pessoas possam melhorar, Senhor, e ter uma qualidade de vida, e ter, Senhor, uma esperança maior, que não só a esperança aqui da terra, mas a esperança que vem do Senhor, que vem dos céus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Perdoe as nossas falhas e fica conosco. É o que pedimos e muito mais nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, doutor.